Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 251º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 19, Eclesiastes 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 16, e o livro de Gálatas, capítulo 3, dos versículos 1 a 20. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Aserá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Nomeação de juízes. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso moravam em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio ou referente à lei e mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los para que não se façam culpados diante do Senhor e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre os seus irmãos. Façam assim e vocês não serão culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 19, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Josafá não só escapou por pouco na batalha contra os arameus, durante o qual Acabe foi morto,
como também tinha uma mensagem de punição do Senhor à sua espera quando voltou para casa. Jeú confrontou o rei com uma advertência, mas também deu-lhe uma palavra de encorajamento. O rei errara ao apoiar as pessoas erradas, mas também havia agradado a Deus com os seus esforços genuínos para estabelecer a adoração ao Senhor em Judá. A exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Josafá levou a sério a repreensão de Deus com relação ao modo como governava seu povo. Ele continuou seus esforços na reforma espiritual e nomeou juízes em toda a terra, com instruções escritas para advertir aqueles que lhes trouxessem causas. Não pequem contra o Senhor, caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Conforme versículo 10. O rei estava falando por experiência e ele estava ensinando uma visão que também encontramos no Novo Testamento, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e Tiago 3, versículo 1. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 16. O fim de seres humanos e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? As tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei.
Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 ao capítulo 4, versículo 16. Capítulo 3. Trago o versículo 18. Deus executará o julgamento final quando a história houver completado seu curso, mas ele já está julgando agora. Nas experiências da vida, Deus testa os seres humanos, prova os homens. A palavra hebraica significa peneirar, cirandar. Deus está revelando o que os seres humanos realmente são, como se estivesse realmente peneirando. Por exemplo, quando alguém deixa Deus do lado de fora de sua vida, essa pessoa se torna como um animal. Referência a Salmos 32, versículo 9, Provérbios 7, versículos 21 a 23, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 20. E vai viver e morrer como um animal. Compreendendo o versículo 22, Salomão nos convida a aceitar a vida e aproveitar um dia de cada vez e estarmos satisfeitos, não com nós mesmos, mas com o que Deus nos dá. Se crescemos em caráter e em piedade e vivemos pela fé, somos capazes de dizer, como Paulo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aleluia! Filipenses 4, versículo 11. No capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Salomão foi um rei justo e sábio, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, mas não podia garantir a integridade de cada oficial em seu governo. Ele entrou em uma sala do tribunal para assistir a um julgamento e lá viu pessoas inocentes sendo oprimidas pelos funcionários sedentos de poder. As vítimas choravam, mas as lágrimas não adiantaram de nada. Ninguém esteve com eles para confortá-los ou ajudá-los. Os opressores tinham todo o poder e suas vítimas eram impotentes para protestar ou para pedir ressarcimento. Compreendendo o versículo 1, por que o rei Salomão não fazia nada? Se ele interferisse em seu governo e fizesse mudanças drásticas, apenas criaria novos problemas e revelaria mais corrupção. Isso não significa que devamos desistir de eliminar a corrupção da política e outras irregularidades. Como cidadãos e cristãos, devemos orar por todas as autoridades, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 6, e fazer o que estiver ao nosso alcance para que as leis sejam respeitadas. Mas um enorme corpo administrativo como o de Israel, provavelmente, nunca seria livre de tudo da corrupção, de modo que uma única pessoa não poderia mudar a situação. Compreendendo o versículo 4, Salomão viu pessoas que não estavam apenas trabalhando, mas eram hábeis no trabalho e competentes em tudo o que faziam. Elas haviam dominado as técnicas de suas áreas de atuação. Isso diz respeito às mãos do trabalhador. Mas, e quanto ao coração deles? Aqui residia a próxima decepção de Salomão. A única razão para aquelas pessoas aperfeiçoarem suas habilidades e trabalharem duramente eram competir com as outras e ganhar mais dinheiro do que os vizinhos. Logo, o objetivo de seu trabalho não era produzir coisas boas e úteis, nem ajudar o próximo, mas permanecer à frente da concorrência e sobreviver na luta pelo pão. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. Salomão passou de um extremo ao outro e começou a estudar aqueles que não tinham ambição nenhuma, os preguiçosos, tolos. Talvez ele pudesse aprender sobre a vida examinando as antíteses, do mesmo modo que cientistas estudam o frio para entender melhor o calor. Salomão deve ter se sentido frustrado ao observar aquelas pessoas porque não tinham empatia alguma com preguiçosos que se sentavam todos os dias de braços cruzados e não faziam nada. Referência: Provérbios 18, versículo 9, capítulo 19, versículo 15, capítulo 24, versículos 30 a 34. Compreendendo o versículo 6, aqui estão as pessoas cuja vida é equilibrada. Elas são produtivas no trabalho e também zelosas em encontrar tempo para a quietude.
Elas não correm como aqueles ratos na rodinha da gaiola, mas também não fogem das responsabilidades normais da vida. Pesquisas atuais sugerem que poucas pessoas sabem como manter uma vida equilibrada. São capturadas pela rodinha e não sabem como escapar. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Salomão notou um homem solitário que dava muito duro no trabalho e foi inquiri-lo. O rei descobriu que o homem não tinha parentes ou amigos para ajudá-lo em seu negócio, nem desejo de receber qualquer ajuda, porque queria todo o ganho para si. Contudo, vivia tão ocupado que não tinha tempo para desfrutar do que ganhava. E se morresse, ele não tinha sequer família para herdar sua fortuna. Em outras palavras, todo o seu trabalho era em vão. Compreendendo o versículo 8, Salomão concluiu: isso também é um absurdo. Deus nos quer trabalhando, mas com o espírito e pelos motivos certos. Bem-aventurados equilibrados. Compreendendo o versículo 10, na jornada é melhor que sejam dois do que um. Nos tempos bíblicos, as estradas e caminhos na Palestina não eram pavimentados, nem mesmo nivelados, e os campos tinham muitas rochas escondidas. Era comum que até mesmo o viajante mais experiente tropeçasse, com risco de sofrer alguma fratura, ou até mesmo caísse em um buraco não perceptível. Conforme Êxodo 21, versículos 33 a 34. Como é maravilhoso ter um amigo que pode nos ajudar a nos levantar ou livrar desses perigos. Mas, se isso se aplica às quedas físicas, quanto mais se aos momentos em que tropeçamos em nossa caminhada espiritual e precisamos de restauração. Conforme Gálatas 6, versículos 1 e 2, devemos ser gratos por nossos amigos cristãos que nos ajudam a caminhar em linha reta. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 4, trago o versículo 12. Salomão começou com o número 1, conforme versículo 8, em seguida mudou para 2, versículo 9, e agora fecha com 3, conforme versículo 12. Isso é típico da literatura hebraica, conforme Provérbios 6, versículo 16. Um cordão pode ser facilmente partido. 2 cordões exigem mais força para ser arrebentados. Mas 3 cordões entrelaçados não podem ser facilmente rompidos. Se 2 viajantes são melhores do que 3 andarem juntos é ainda melhor. Salomão tinha mais do que números em mente. Ele estava pensando também na imagem de unidade envolvida em 3 cordões entrelaçados, um belo retrato da amizade. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 10. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 3, dos versículos 1 a 20. Trago uma compreensão e entendimento. Capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 31. Os 70 versículos que compõem Gálatas 3 e 4 fazem parte dos textos mais fortes que Paulo já escreveu. Afinal, ele estava em uma batalha. O apóstolo estava determinado a provar que a salvação é somente pela graça e não pelas obras da lei. Seus oponentes usaram todos os meios possíveis para tentar atrair as igrejas da Galácia, e Paulo não iria combatê-los sem motivação. O apóstolo não era um amador em se tratando de debates, e, nestes 2 capítulos, ele certamente prova as suas habilidades. Sua lógica é incontestável. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Era óbvio que estas pessoas experimentaram algo na vida quando Paulo as visitou pela primeira vez, mas os judaizantes apareceram e as convenceram de que suas experiências não eram completas. Segundo os legalistas, elas precisavam de algo mais, e esse algo mais era a obediência à lei de Moisés. Os falsos mestres cativaram os crentes gálatas e os transformaram em tolos. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. O Espírito Santo é mencionado 18 vezes nesta epístola e desempenha um papel importante na defesa de Paulo do Evangelho da graça de Deus. A única prova real de conversão é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Conforme Romanos 8, versículo 9, Paulo fez uma pergunta importante: eles receberam o Espírito pela fé na palavra de Deus ou por fazerem as obras da lei? É claro que poderia haver apenas uma resposta: o Espírito entrou na vida deles porque creram em Cristo. Compreendendo o versículo 3, uma vez que o Espírito Santo faz tanta coisa para o cristão, isso significa que o crente tem uma responsabilidade para com o Espírito Santo que vive dentro do seu corpo. Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, o cristão deve viver, andar pelo Espírito, conforme Gálatas 5, versículos 16 e 25, lendo a palavra, orando e obedecendo à vontade de Deus. Se ele desobedece ao Senhor, então está entristecendo o Espírito, conforme Efésios 4, versículo 30, e, se persistir nisso, pode sufocar, extinguir o Espírito, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Isso não significa que o Espírito Santo irá deixá-lo, porque Jesus prometeu que o Espírito permanece para sempre, conforme João 14, versículo 16, mas significa que o Espírito não pode dar-lhe a alegria e o poder de que ele precisa para a vida cristã diária.
O cristão deve ser cheio do Espírito, conforme Efésios 5, versículos 18 a 21, o que significa simplesmente ser controlado pelo Espírito. Esta é uma experiência contínua, como beber água de um riacho fresco. Referência a João 7, versículos 37 a 39. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Abraão foi salvo pela fé. Paulo começou citando Moisés para mostrar que a justiça de Deus foi creditada a Abraão só porque ele creu na promessa divina, conforme Gênesis 15, versículo 6. A palavra acreditada em Gálatas 3, versículo 6 também é usada em Gênesis 15, versículo 6, em Romanos 4, versículo 22, Romanos 4, versículo 11. Creditada. E Romanos 4, versículo 24. Creditará. E em algumas traduções aparece como imputado. A palavra grega significa atribuir à conta de alguém. Quando o pecador confia em Cristo, a justiça de Deus lhe é creditada. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. A salvação oferecida por Cristo se dá pela fé e não pela lei. A salvação nunca poderia vir pela obediência à lei, porque a lei traz uma maldição, não bênção. Ninguém jamais poderia viver pela lei, porque a lei mata e mostra ao pecador que ele é culpado diante de Deus, conforme Romanos 3, versículo 20, capítulo 7, versículos 7 a 11. Os judaizantes almejavam atrair os gálatas a uma religião de obras permanentes à lei, enquanto Paulo queria que eles tivessem uma relação de amor e de vida pela fé em Cristo. Para o cristão, abandonar a fé e a graça pela lei e pelas obras é perder tudo o que de melhor ele pode experimentar em sua comunhão diária com o Senhor. Compreendendo o versículo 13, a referência de Paulo a um madeiro está relacionada à cruz no qual Jesus morreu, conforme Atos 5, versículo 30, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ao dar sua vida na cruz, Cristo carregou a maldição da lei por nós, para que agora o cristão não mais esteja sob a lei e sua terrível maldição. Compreendendo o versículo 14, a bênção de Abraão, prometida por Deus, a justiça pela fé e pela dádiva do Espírito, agora é nossa, mesmo diante a fé em Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Os judaizantes sugeriam que a dádiva da lei mudava a aliança original da promessa que Deus havia feito com Abraão. Paulo defendia o contrário. Note que Abraão não fez uma aliança com Deus. Deus é que firmou uma aliança com Abraão. Deus não estabeleceu qualquer condição para Abraão cumprir. Na verdade, quando a aliança foi ratificada, Abraão estava dormindo, conforme Gênesis 15. Foi uma aliança de graça. Deus fez promessa a Abraão, Abraão não fez promessa a Deus. Compreendendo o versículo 19, ponto A, a lei era temporária, foi acrescentada até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. A lei separava Israel das nações gentílicas, conforme Efésios 2, versículos 12 a 18. Ela regia todos os aspectos da vida de Israel. Durante os séculos da história judaica, a lei estava preparando o povo para a vinda de Cristo. As exigências da lei faziam o povo se lembrar de que precisava de um Salvador. Os sinais e os símbolos na lei eram imagens do Messias que haveria de vir, conforme Lucas 24, versículo 27. Ora, é óbvio que uma lei temporária não pode ser maior do que uma aliança permanente. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 3, dos versículos 1 a 20. Trago a exposição bíblica dos versículos 19.b ao 20. A lei exigia um mediador. Quando deu a lei a Israel, Deus fez isso por meio de anjos e da mediação de Moisés. Porém, quando fez sua aliança com Abraão, Deus a fez pessoalmente, sem um mediador. Deus estava revelando a Abraão tudo o que faria por ele e seus descendentes. O mediador coloca-se entre duas partes e as ajuda a entrar em acordo. Mas não havia necessidade de um mediador no caso de Abraão.
uma vez que era Deus que estava fazendo uma aliança com ele e não o contrário. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.